Olá, meu nome é Kelly de Castro, eu sou autora do livro Serei Sereia e eu tô aqui na minha quarentena gravando esse vídeo a convite da editora Capulana para responder perguntas de leitores. Então eu selecionei algumas perguntas aqui, vamos lá. O Yuri me pergunta: queria saber como foi a sua relação como autora com as ilustrações. Você participou desse processo de perto? Como foi esse processo para você? Então, Yuri, a Amanda Azevedo, que é a ilustradora do livro, ela trabalhou me mandando essas ilustrações aos poucos, assim, né? E aí eu ia opinando, ia dando algumas sugestões, mas eu tentei deixar ela bem livre para criar, afinal de contas, o ilustrador também é um autor, né? Então a gente trabalhou em conjunto, porém uma respeitando o espaço da outra dentro desse universo da criação. A Berenice, que é educadora, ela me pergunta: gostaria de saber se a história foi inspirada na vida real. Então acho que eu posso dizer que sim, mais ou menos, porque na verdade a Inaê, que é a personagem do livro, ela não existe na vida real, ela é uma personagem fictícia. Porém, os fatos e as inspirações vieram da minha vivência com esse universo da pessoa com deficiência, das dificuldades, das expectativas, dos sonhos. Porque quando eu era criança, eu tive a oportunidade de conviver bastante com outras crianças, né, com deficiência. Porque a minha mãe era educadora e ela trabalhava com as crianças com deficiência, então esse universo era muito presente na minha vida. E depois, quando adulta, já formada, atriz, eu fui trabalhar numa ONG chamada Sorri Brasil, que trabalha com a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e na escola. E eu pude vivenciar vários conteúdos relativos a esse tema que me tocaram bastante e que me inspiraram para escrever o livro. Então, pode-se dizer que ele é mais ou menos baseado na vida real. A Angélica pergunta: gostaria de saber se você tem planos em dar continuidade ao livro Serei Sereia com a personagem Inaê. Na verdade, não, porque esse livro, a Inaê é criança, né? Pra quem não leu ainda, e ela meio que tá projetando o futuro, né, pra ela. E o livro não revela, né, qual é esse futuro exatamente, mas ele aponta alguns caminhos. E quando eu converso com as crianças que leram o livro ou que escutam a história, quando eu conto, elas ficam imaginando como é esse futuro. Então eu gosto disso, gosto que as crianças possam criar o futuro da Inaê dentro da imaginação delas. Afinal de contas, a Inaê é uma criança que tem possibilidade de ser o que ela quiser, apesar da deficiência física, né? Então é isso que o livro tenta mostrar e eu gosto que isso fique aí no imaginário das crianças. Então pretendo contar outras histórias de outros personagens. E aí a Iana me pergunta se eu pretendo continuar a abordar o tema da inclusão nos próximos livros. Eu acredito que sim. Eu tenho muitos outros temas, né, que me são caros na hora de criar. Eu também escrevo peças, né? Escrevo outras coisas também, além desse lado da literatura. Pretendo, porque é um tema que ainda me toca bastante e eu acho que a gente ainda precisa falar muito sobre ele. A vivência que eu tenho tido com o livro, de andar por aí e ver o retorno das pessoas que leram o livro, é sempre essa coisa de que bom que você está falando disso. Porque não é um tema que se fala muito, né? Então eu quero continuar contribuindo para falar sobre essas pessoas, sim. A Daniela pergunta: nós educadores sabemos que para incluir
é necessário romper com os preconceitos criados pela sociedade. Você acredita que a literatura infantil pode ser um instrumento que possibilita a formação de sujeitos mais solidários, empáticos, altruístas e livres de preconceitos? Sim, porque eu acho que a literatura, assim como a arte, ela possibilita a abertura de uma janela, né? Então, muitas vezes a criança, ela está reproduzindo preconceitos que, na verdade, ela absorve do convívio com os adultos. E quando ela abre um livro, quando ela tem acesso a uma história, quando ela vê uma peça de teatro, ela tem acesso a um novo universo, né? Um universo onde essas pessoas são tratadas com igualdade, com justiça, com amor, onde existe um mundo solidário. Então elas conseguem perceber novos horizontes, então elas são capazes de identificar que o mundo que elas imaginam, ele é possível, né? Então eu acredito que são instrumentos muito potentes para que as crianças se empoderem para mudar o mundo mesmo, né? E para projetar novas possibilidades, né? Novas possibilidades de sociedade, de relação em sociedade. Então, eu acho muito importante. Bom, essas são as perguntas que eu selecionei, mas eu queria fazer um agradecimento especial à escola Professora Maria Amélia Ribas Campilongo. Vários professores que fizeram perguntas aqui são dessa escola. Essa escola fica em Peruíbe e ela, através da professora Marinês, que levou o meu livro para a escola, essa escola trabalhou o livro com a escola inteira, do ensino fundamental 1 e 2. Inclusive, quando eu fui lá, eu percebi que até os funcionários da escola tinham lido o livro. Eu fiquei muito emocionada. Eu fui para lá para fazer um bate-papo com os alunos. Na verdade, foi uma grande festa, a escola estava toda enfeitada, fizeram uma grande surpresa para mim. Foi lindo e foi um dos momentos mais marcantes, assim, dentro da minha carreira como artista e como autora. E até queria mostrar uns presentes que eu ganhei, que é essa caixinha aqui de preciosidades dos alunos da professora Marinês, mas eu ganhei muitas coisas também, com trabalhos artísticos das crianças e depois uma cartinha atrás, muito lindo. Obrigada, um beijo especial para vocês e obrigada a todo mundo que está aí prestigiando esse vídeo. Beijo, até a próxima!